Olá, eu vou começar a aula de hoje, gravada no dia 29 de março de 2020, aqui do isolamento do meu lar. Uma aula em que eu pretendo traçar um pouco uma reflexão sobre o Leviatã à luz da pandemia que nos assola. Eu vou começar a aula lembrando qual é o sentido de um clássico. O que é um clássico? Um clássico é justamente uma obra viva, que resiste à passagem do tempo. E o Leviatã certamente é um clássico. É um clássico porque, embora ele tenha sido escrito e publicado em 1651, no contexto da Guerra Civil Inglesa, ainda faz sentido para a gente, nesse mundo do século XXI, e hoje eu gostaria de dizer, especialmente no Brasil, da era Bolsonaro. A coisa mais bela, portanto, de um clássico, é que ele é tudo menos uma peça de museu. É tudo menos uma obra morta, parada numa prateleira. Se é um clássico é porque tem coisas a dizer pra gente, e se é um clássico e continua sendo, é porque resiste às abordagens de outros tempos. Porque se a gente se interessa por um texto escrito há tanto tempo, é porque, de algum modo, a gente o aborda com os nossos problemas. Se ele vai continuar ou não a ser lido, depende dele continuar a conseguir dizer coisas, e responder de algum modo e nos incentivar a pensar à luz do nosso próprio tempo. O Leviatã é um clássico, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, a começar pelo fato de que a própria ideia de representação que o Hobbes sistematiza, pela primeira vez na história da teoria política moderna, lá, no capítulo 16 do Leviatã, a ideia de representação que está lá ainda é a ideia que nós sustentamos da representação política, então eu quero começar lembrando justamente isso. Remetendo, então, à nossa videoaula anterior sobre o Leviatã, mais precisamente sobre o capítulo 13 do Leviatã, em que o Hobbes descrevia o estado de natureza, ou seja, todo aquele momento em que não há um poder comum a organizar as ações dos homens, como um estado de guerra generalizada de todos contra todos. Então, a gente sabe que os indivíduos, de acordo com a antropologia filosófica hobbesiana, eles são autointeressados, eles agem sempre em função daquilo que consideram ser um bem para eles mesmos. Tudo bem assim? Diz o Hobbes. Não. Muito infelizmente os homens são assim. Se eles são ou não por natureza é uma outra coisa, porque nós temos razões suficientes para pensar que o Hobbes estava descrevendo o homem do seu próprio tempo, então talvez não fosse uma característica temporal e necessária, mas o Hobbes lhe emprega uma necessidade, dizendo que é da natureza humana que os homens agem sempre em função daquilo que pensam ser um bem para si mesmos. O problema, diz o Hobbes, é que isso os torna tolos. A palavra em inglês é fool, que é esse sujeito que sempre buscando aquilo que é um bem imediato, tende a cavar a própria ruína. Então, quem somos nós? Somos um bando de pessoas buscando a qualquer preço satisfazer aquilo que nós achamos que será um bem, mas que estamos todos juntos cavando uma situação insustentável que cedo ou tarde se transforma na guerra generalizada de todos contra todos. Eu acho muito interessante a imagem do fool. Ela tem me dito muitas coisas nas últimas semanas, porque há muitos tolos no nosso entorno. Os tolos que veem a relação de si com o bem numa digamos assim, com um golpe de vista muito limitado, o que se deseja é a satisfação do benefício imediato,
que forma hoje, né, que tem sustentado hoje um discurso contrário ao isolamento social. Vamos pegar esse exemplo, né? O que é o isolamento social? Que hoje, né, todo o mundo sabe ser necessário para conter uma calamidade pública e para a preservação de milhares e milhares de vidas, né? O isolamento social ganha pela boca de vários agentes, inclusive, né, aqueles que deveriam nos proteger, ganha uma resposta contrária com o discurso de que o isolamento é um exagero, de que nós podemos sim circular na rua, de que haverá pequenas mortes, de que, enfim, é melhor para as pessoas que a economia funcione, que as coisas funcionem, e que, né, infelizmente, um ou outro tombará pelo caminho. Ora, não é um ou outro que tombará pelo caminho, é o sistema de saúde todo entraria em colapso. O que interessa? O Hobbes é ótimo, ele explica super bem esse mecanismo. Ele diz o seguinte: o que a gente não consegue aqui? Pensar um pouco a longo prazo. É o desejo de um benefício imediato que torna os homens tolos a ponto de agirem pensando que estão fazendo um bem, mas estão levando a um desastre, né, social. É o que ele chama de miséria humana lá no capítulo 13 do Leviatã. Bom, qual é a solução, diz o Hobbes? A solução é a instituição do Estado. O que faz com que esses tolos venham, né, a se conter em nome de uma preservação mais a longo prazo, não é que eles vão internalizar, né, ou a maior parte deles, mas também se houver só alguns, né, digamos assim, tolos já é o suficiente para causar uma desordem social, mas enfim, a questão é, não dá para esperar que as pessoas internalizem as razões da necessidade de algo, por exemplo, como um isolamento, que aqui se torna um símbolo só para a gente pensar algo que é uma contenção necessária agora em nome de um bem futuro. Né? O que vai fazer com que eles de fato se contenham, já que eles não são capazes de internalizar essa regra, é uma regra que vem de fora. Né? Esse é o ponto do Hobbes. Não podemos contar que os homens venham a se autocontrolar. Então, o controle vem de alguém. Este alguém é uma pessoa fictícia, chamada Estado, que vai concentrar nas suas mãos todos os poderes e vai impor um controle que nós mesmos, enquanto indivíduos, não somos capazes de nos dar. Né? Ora, como é que se faz isso? Se faz isso, segundo o Hobbes, aceitando, né, transferir o poder que nós temos de nos governar a nós mesmos a esta pessoa fictícia chamada Estado, e é aqui que ele inventa, né, em termos modernos, a teoria da representação política. O pacto, que é claro, né, é um dispositivo lógico para que a gente possa pensar a legitimidade do poder político, né? O Hobbes não está pensando que nós todos nos reunimos debaixo de uma árvore e dizemos, olha, então, vamos obedecer aquele homem. Não se trata disso, obviamente, né? Se trata, há críticas nesse sentido, tolas, vamos confessar, né? O que ele está dizendo existe, para pensar, a legitimidade do poder depende da possibilidade do consentimento dos governados. O pacto social, como a gente viu na videoaula anterior, é exatamente esse momento de conferir legitimidade, de criar e conferir legitimidade ao poder do Estado. O que tem aqui que para a gente é extremamente interessante é que este ato também, né, cria um representante. O que é o representante? É através, né? É o momento em que cria-se um representante, no momento em que uma multidão dispersa, né? Essa situação, né, em que cada um está agindo em nome do seu próprio bem, uns colidindo com os outros, o que levaria à guerra generalizada de todos contra todos, para a gente imaginar uma imagem, né, para esse momento do capítulo 13 que a gente viu lá passada. Imagina cada um hoje tomando as medidas que acha conveniente para a contenção do Covid. A multidão, né, iria a quê? A uma situação de calamidade. Porque se cada um faz aquilo que acha conveniente, não há ordenamento da ação. Não é estratégia de combate a uma
a um problema, a um mal, né, que assola todos. Então, o que o Hobbes diz? Ele diz: a gente precisa transformar a multidão numa unidade. É claro que essa unidade, né, ela se transforma numa pessoa quando há um representante. Essa pessoa é fictícia, é o Estado, lembra, né, de novo, da capa do Leviatã. Ela existe, então, quando ela é representada. A multidão é una quando representada. E o que é propriamente um representante? O representante é portador das pessoas, dos representados. Ou ainda, ele é aquele que age em nosso nome. Agora, ele só pode ser representante porque nós, os representados, conferimos a ele o direito de agir em nosso nome. Então, a relação, ela só é legítima se a representação for concedida, for autorizada. A origem da palavra está aqui, né? Ou seja, quando instituímos um representante, ele se torna o ator, aquele que age em nosso nome, e nós, os representados, permanecemos os autores das suas ações. É daí que vem a palavra autorizar. Ora, no esquema, né, digamos assim, hobbesiano, isso se dá mediante o pacto social, que é, então, a transformação da multidão num povo. Ora, o que há, né, especificamente com o modelo hobbesiano? É que esse sujeito, né, que pode ser essa pessoa, melhor dizendo, né, essa pessoa que pode ser um homem, um monarca, pode ser uma assembleia, uma aristocracia, para usar os termos da época, pode até ser todos, né, como se dará a forma de governo, em princípio, é indiferente, embora todos nós saibamos que o Hobbes preferia a monarquia, né? Mas a forma de governo, claro, ela é secundária em relação ao quê? Em relação à exigência de que o poder seja absoluto. E o que precisamente isso significa? Que a instituição do Estado confere ao Estado poder absoluto, ou seja, não há, para o Hobbes, divisão de poderes. A teoria, né, da divisão de poderes, que, claro, já estava sendo formada mesmo no século XVII, já havia uma movimentação no sentido, né, da necessidade de divisão de poderes, inclusive a Guerra Civil Inglesa já é um teste para isso, e o Hobbes está se colocando do lado dos absolutistas, eu vou falar isso mais adiante, né, mas ela é só formalizada como uma teoria mesmo, né, com o Montesquieu no século seguinte. Para o Hobbes, não. Para o Hobbes, já vou falar disso. Para o Hobbes, o poder tem que ser indivisível. E é isso que confere ao Estado poder suficiente para evitar que os homens, sendo como são, vão à guerra generalizada de todos contra todos. Na verdade, o Hobbes nos deixa com apenas duas possibilidades. Ou é a guerra generalizada de todos contra todos, ou é a instituição de um Estado aos moldes do Leviatã. Essa soberania absoluta implica o seguinte, como nós podemos ver lá na segunda parte do Leviatã, no capítulo 17, que é um capítulo extremamente importante sobre as causas, geração e definição de um Estado, e também no capítulo 18 dos direitos dos soberanos por instituição. Primeira coisa importante é, se nós instituímos um poder sobre nós mesmos, ou seja, se nós aceitamos restringir o direito de nos governarmos a nós mesmos, é porque nós esperamos algum benefício com isso. Lembre-se, os homens hobbesianos são autointeressados, eles não entrariam no jogo da política se não imaginassem que fossem conquistar com isso algum bem maior do que aquele que eles conquistariam permanecendo fora do jogo da política. É um cálculo de interesses. Então, se eu aceito fazer parte desse jogo, é porque eu entendo, ou seja, se eu aceito obedecer, é porque eu entendo que a obediência será mais proveitosa para mim do que a situação de caos ou a ausência de Estado. Então, a finalidade do Estado, isso então faz com que a finalidade do Estado, a razão dele existir, seja justamente a paz e a proteção dos súditos. Eu entro no jogo como súdito porque eu quero ser
protegido. A função máxima do Estado para o Hobbes é garantir a segurança dos súditos. Isso está claramente posto lá no capítulo 17. Então, eu entrando no jogo, né, o que eu faço? Eu aceito instituir um tipo de representação sem limites. Se por um lado, né, nós ainda compartilhamos com o Hobbes a ideia elementar da representação, é claro, né, que uma democracia não pode aceitar a representação sem limites. Né? Daqui a pouco eu volto a isso. E o que isso significa precisamente? Temos lá no capítulo 18. Significa que o soberano, né, não pode ser privado do seu poder. Que ninguém pode, sem injustiça, protestar contra a instituição do soberano declarada pela maioria. Significa também que as ações do soberano não podem ser acusadas pelos súditos, nem quando o súdito acha que tem razão. Que nada do que o soberano faz pode ser punido pelo súdito. Que o soberano é o juiz de tudo o que é necessário para a paz e para a defesa dos súditos. Que ele julga também quais são as doutrinas que serão ensinadas nas universidades e nas escolas. Sobretudo, eu queria fazer uma observação a esse respeito, né? O soberano, ele não apenas concentra, né, o que hoje nós chamamos de poder legislativo, executivo, judiciário, sob seu poder, como também ele concentra o direito de estabelecer, de fazer a guerra e a paz, ou seja, ele tem o poder do exército nas mãos, evidentemente, né? Ele tem os 3 poderes, mais o do exército, como também, é muito importante lembrar isso, o bom exercício da soberania vai para o Hobbes muito além do uso de um poder repressivo. A espada que está lá na mão, né, do Leviatã, na capa, ela está lá, de preferência, para que ela não seja usada internamente. É melhor que ela seja usada fora. Dentro, com relação aos seus próprios súditos, o Hobbes sabia muito bem que o melhor a fazer para evitar a sedição, para evitar o desejo de desobediência, era controlar não as suas ações, mas as suas opiniões. Não à toa o Leviatã é uma gigantesca máquina também de controle ideológico. Hobbes é muito claro em dizer o bom governo das ações consiste no bom governo das opiniões. Eu digo isso para a gente lembrar que o Hobbes não é aquele sanguinário que muitas vezes aparece na literatura de uma maneira muito equivocada. Pelo contrário, o Hobbes sabia toda vez que o soberano precisa usar a espada dentro, né, contra os seus próprios súditos, ele mesmo se vê numa situação bastante arriscada. Então, dito isso, o que ele tem? Ele tem, mas o fato é que ele tem, para o Hobbes, um poder extraordinário. Ele tem o poder de controlar o que vai também ser ensinado nas igrejas. Ele vai ter que dizer quais livros da Bíblia podem e que não podem, o que vai ser ensinado nas universidades. E, além de tudo, tem, né, concentra o que hoje nós chamamos de poder executivo, legislativo, judiciário e do exército. Isso é o Leviatã. Né? Tudo isso junto é o Leviatã. Ora, acontece que isso tudo, né, esse enorme aparato de governança, ele está e continua a estar a serviço da razão pela qual nós, enquanto súditos, aceitamos lhe conferir o poder, que é a nossa paz e defesa. Então, mesmo o Hobbes, ele confere aos súditos o direito de se proteger caso o soberano atente contra a sua própria vida. Quem está interessado nesse assunto, leia com muito cuidado, muito mesmo, o capítulo 21 do Leviatã sobre a liberdade dos súditos. Me interessa uma passagem bem específica em que o Hobbes diz precisamente o seguinte: entende-se que a obrigação dos súditos para com o soberano dura enquanto e apenas enquanto dura também o poder mediante o qual ele é capaz de protegê-los. Um pouco abaixo ele diz: a finalidade da obediência é a proteção. Dito isso,
o Hobbes conclui que se o soberano não oferece aos súditos a proteção que eles foram buscar ao aceitar participar do jogo da política, isso significa, então, que eles estão autorizados pela natureza, esse é o ponto, né? A buscarem a proteção de um outro modo, por si mesmos ou em algum outro lugar. A resposta que o Hobbes nos dá, ela é muito coerente, né, com a sua própria filosofia, porque basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: se a natureza humana é de tal ordem, né, que os homens deixados por eles mesmos vão à guerra generalizada de todos contra todos, mas que numa circunstância específica eles podem perceber a necessidade de controlar o seu direito a todas as coisas, conferindo poder a alguém em nome da própria proteção, é a proteção, claro, é a segurança que se torna, né, digamos assim, a norma central a garantir, a autorizar que a obediência continue ou não continue. Então, se eu perco a garantia, eu não tenho mais por que estar aqui. Esse é o ponto, né? É claro que a resposta é muito coerente e lógica com o sistema hobbesiano, mas aos nossos olhos, né, e aqui começa então a segunda parte da minha videoaula de hoje, aos nossos olhos, ela é uma resposta muito precária. Por que ela é uma resposta precária? Porque a soberania permanece absoluta. Então, embora nós tenhamos, né, o direito de nos defender de um soberano que atenta contra a nossa própria vida, parece que a gente está muito próximo, né, disso, por exemplo, quando o soberano dá um comando que levará as pessoas à morte e não à sua proteção, ainda assim, né, o que acontece é que, de fato, nós instituímos um poder e demos para ele todos os recursos que ele precisa agora para nos reprimir. Para nos reprimir no momento em que nós, então, entendemos que ele não é mais capaz de nos proteger. Ele pode não ser capaz de nos proteger, mas ele tem o monopólio da violência. Como será, então, né, a resistência? A resistência não é um direito para Hobbes, será para Locke, daqui a um pouquinho, né, na história do pensamento político ocidental, né? Ela não é um direito, ela é simplesmente alguma coisa que vai acontecer, porque os homens querem preservar a sua própria natureza. O que é isso? Guerra novamente. Né? Porque o Hobbes não nos deu nenhuma alternativa entre a guerra e a soberania absoluta, nós saímos da guerra ao instituir a soberania absoluta, ao contestar a soberania absoluta, voltamos à guerra. E é isso que é extremamente precário. Foi por isso que na história do pensamento político ocidental, na história da formação, digamos assim, né, no aperfeiçoamento, né, da teoria do Estado moderno, nós inventamos uma outra coisa, o Estado constitucional. O Estado constitucional baseado na divisão de poderes. No espírito das leis, o Montesquieu defende justamente a divisão tripartite do poder, lá no século XVIII, e eu vou ser super breve, porque me interessa sobretudo essa ideia, a divisão de poderes em executivo, legislativo e judiciário, tudo aquilo que estava concentrado nas mãos do Leviatã. Essa divisão, ela é necessária para evitar a arbitrariedade de um monarca absoluto, né? Então, a função principal, né, de natureza democrática da divisão de poderes é a contenção dos excessos e das arbitrariedades de um soberano absoluto, né? Ora, é claro que os poderes, eles passam a ter, então, funções específicas. O legislativo tem uma função, o executivo tem uma função, o judiciário tem a função. Eles operam de maneira independente, mas pressupõe-se que de maneira harmônica. É claro que a função da divisão é fazer com que cada poder desempenhe a sua função específica sem a interferência do outro, mas que, por outro lado, esteja ali sempre alerta caso um dos poderes pretenda
usar arbitrariamente as suas funções e tomar para si as atribuições dos outros poderes, né? Essa é a ideia de proteção contra a arbitrariedade que, né, acompanha a teoria do Montesquieu. O Brasil, né, contrariando Hobbes, né, e seguindo nesse aspecto os princípios do Montesquieu, afirmou-se em 1988, na famosa Constituição Cidadã, afirmou-se como uma democracia representativa e participativa baseada na divisão de poderes. Queria lembrar que a Constituição de 88 tem esse nome também, porque ela vinha, né, sendo formulada no contexto da redemocratização, portanto, no período que nós fomos, né, aos poucos, porque não é da noite para o dia, nos reconhecendo como uma democracia em resposta às brutalidades da ditadura civil militar que a gente vinha vivendo. Então a Constituição é uma resposta também, né, ela afirma uma série de princípios contra a arbitrariedade do poder ditatorial. Além, né, de afirmar que o Brasil é uma democracia representativa, baseada no sistema de partidos, mas que tem, sobretudo, né, como eixo a divisão de poderes independentes, a nossa Constituição, né, também diz que nós temos, digamos assim, alguns princípios, digamos que esse é o cerne, o núcleo, o coração, né, do nosso regime político, que não pode, né, ser abolido sem que se mate, né, a democracia brasileira. Quais são? O voto direto, secreto e periódico, a separação de poderes e os direitos e as garantias individuais. É evidente que esses princípios não esgotam, né, a nossa democracia, mas são aqueles que, se confrontados, enfim, não permite que a democracia sobreviva, né? Esse é o ponto aqui que eu gostaria de chegar, né? Portanto, quando o governante do executivo, né, aquele que nos representa como membro do poder executivo, ele atenta contra esses pilares, seja contra o direito de voto, seja contra os direitos e as garantias individuais, ou ainda contra a separação dos poderes, ele se coloca como um inimigo da República Federativa do Brasil. Ele se coloca como um inimigo da Constituição. Ele se coloca como um inimigo do nosso Estado, que não é um Estado absoluto, mas um Estado constitucional. A resposta que nós, né, demos, nós no Brasil demos, e a democracia, né, contemporânea deu, essa baseada, né, na divisão de poderes, deu, né, ao problema da arbitrariedade, ela sem dúvida é uma resposta melhor, né, do que aquela que o Hobbes havia dado no século XVII com o seu absolutismo, porque elas nos garante, né, o que nós temos garantido é que se um agente, né, se o membro de um dos poderes avilta a democracia, fere os princípios constitucionais, os outros têm como agir para contê-lo. Nesse sentido, né, nós não temos mais, nós nos vemos com algumas possibilidades a mais, além daquelas duas que o Hobbes havia nos conferido, porque ele tinha nos deixado duas, a guerra generalizada de todos contra todos ou o Leviatã. O que nós temos hoje é a possibilidade de que o Estado venha internamente, né, e que sem que a gente precise instaurar uma guerra generalizada de todos contra todos, que a gente tenha a capacidade de conter aqueles poderes que pretendem nos levar à guerra generalizada de todos contra todos. Então, pelo menos do ponto de vista formal, nós temos
condições de encontrar uma solução distinta daquela que o Hobbes nos reservou. Acontece que isso tudo posto, né, e hoje eu não fiz outra coisa senão tentar mostrar um pouco do que é atual, né, e do que não é atual, nesse livro magistral que é o Leviatã, e mobilizando ele em função das coisas que nós estamos vivendo hoje, que é para isso que serve, né, para isso que a gente faz filosofia, para pensar o próprio tempo. Né? Eu queria ainda, então, voltar para o Hobbes para mostrar que, muito embora, né, aquele sistema não atenda mais, de forma alguma, as demandas, né, as nossas demandas no século XXI, ainda assim o Hobbes disse com muita clareza que a única razão pela qual nós participamos do jogo da política e aceitamos obedecer é em nome do nosso próprio bem. De modo, então, né, que se o governante ordena que um súdito se mate ou se fira, diz o Hobbes, ou ainda, né, se o soberano os encaminha à morte, ele trai as razões que levaram, né, os cidadãos a o instituírem como seus representantes. Existe, portanto, aqui um momento limite que é o soberano deixando de cumprir, né, aquilo para o qual ele foi instituído, a paz e a segurança. Então, a questão é que, né, para terminar, se nós, né, se os cidadãos, ou os súditos, para usar a palavra do Hobbes, se viam bastante indefesos, evidentemente, no momento em que o soberano instituído, né, ao invés de cumprir a sua tarefa, atentava contra vias dos súditos, né? Se os súditos, enfim, numa soberania absoluta, se viam bastante indefesos nessa situação, porque afinal de contas eles não tinham poder físico, material, real, nem a proteção institucional, né, para reagir contra a arbitrariedade do governante, né? Se isso era, enfim, evidente, verdadeiro, né, no sistema absolutista, continua a ser de alguma maneira, em outros termos, evidentemente, mas também continua a ser, né, verdadeiro quando nós mudamos a configuração do Estado, inventamos o Estado constitucional baseado, né, na divisão tripartite dos poderes. Né? É claro que estamos aqui numa situação de maior proteção se comparada, né, com o sistema hobbesiano. No entanto, essa semana, o que a gente viveu, né, foi justamente um momento em que nós nos vimos muito frágeis diante do Estado. Foi no momento em que o presidente da República, contrariando todas as orientações dos outros poderes brasileiros, dos cientistas, dos médicos, da Organização Mundial da Saúde, contrariando o próprio senso comum, digamos assim, que nós conquistamos na experiência, né, dos outros países de 2 meses para cá. Contrariando tudo isso, ele questionou a necessidade do isolamento social, colocando milhares e milhares de vidas em risco e colocando em risco também o nosso sistema de saúde. Ora, né, é nesse momento que nós nos vemos muito frágeis diante do poder instituído, e nós também entendemos quão perigoso, né, é o jogo da política. Então, para terminar, né, a videoaula de hoje, eu sugiro que vocês leiam com muita atenção o capítulo 16 do Leviatã, que é aquele que trata justamente da representação política.
porque talvez o que tudo isso nos ensine é que o momento da escolha dos nossos representantes é um momento extremamente importante, porque autorizar alguém a agir em nosso nome é autorizar alguém, né, a agir em nome de muitas pessoas, conferindo, né, ao representante poder sobre a vida e poder sobre a morte. Isso é muito sério. E é então assim, né, que eu acho que a gente pode usar o momento presente para dialogar um pouco com o Leviatã, a obra de Thomas Hobbes, e vice-versa, a obra para ajudar a gente a entender o tempo presente. É isso aí. Até a próxima.